A Comissão Parlamentar de Inquérito da Renúncia e da Sonegação Fiscal definiu o cronograma. Em setembro, os parlamentares devem apresentar os primeiros resultados da investigação. E para falar sobre esse e outros assuntos, eu converso ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o deputado estadual José Carlos do Pátio, que é o presidente da CPI. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio Sorja. Boa tarde, o telespectador do Jornal Meio-Dia. Deputado, eu queria entender o seguinte, a CPI, os integrantes da CPI já estão definindo um cronograma para apresentar os primeiros resultados. Ocorre que lá na Secretaria de Fazenda, o governo anterior deixou uma lei que é uma espécie assim de uma mini caixa preta, né? Porque tem informações que não podem ser passadas, né? É a Lei 10.207. Como a lei tem um lado positivo, a lei ela tem algo positivo de interesse público, de empresas sérias, então nós não podemos suprimir a lei no seu total. Mas tem um lado podre também. Mas tem um lado podre, que ela blinda o direito da investigação. Então, para nós fazer uma investigação dentro da Secretaria de Fazenda, nós temos um rito de 2 anos para cada informação. Isso é impossível. Então, o secretário está mostrando boa fé, não tem problema nenhum. A única coisa que eu tenho de reclamar do governo Pedro Táxi é a Procuradoria-Geral do Estado, que ela está demorando para dar os pareceres dos advogados. Agora, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está sendo extremamente aberta, criou uma sala para nós. Nós temos hoje 4 auditores lá dentro, analisando processo por processo, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Na Secretaria de Fazenda, não estamos conseguindo as informações, mas é porque a Procuradoria não está deixando. Deputado, e como é que vai resolver o problema dessa lei aí que impede o acesso às informações? Como é que isso vai ser resolvido? O governador Pedro Táxi adiantou alguma posição aí de como pretende equacionar essa questão para que o incentivo aí possa ser investigado? O governo, eu quero dizer o seguinte, eu entrei com esse pedido de CPI em 2007, 2006, nem o governo Blairo Maggi sempre foi contra essa CPI, não é muito contra, porque ele sempre protegeu os grandes empresários, né? Até eu tenho um sentimento pessoal meu com o povo cuiabano, que numa época eu fiz uma campanha, né, a favor da candidatura do Wilson, e eles apoiaram o Simval, que era o candidato do Blairo. Eu fiquei sentido, porque eu tenho essa certeza que existe uma caixa preta ali dentro, que são empresários no setor do agronegócio, que ali virou um balcão de negócio, né? E tem envolvimento da FIENTE, da Federação da Indústria, tem envolvimento do FEComércio, tem envolvimento da CDL. Realmente é uma vergonha. Quem paga imposto no estado de Mato Grosso é esse comerciante pequenininho aí, médio. O grande mesmo, bacana, esse não paga imposto no estado de Mato Grosso, não. E todos os processos de auditoria que eu fiz até agora, todos têm erros de enquadramento e têm erros do impacto do incentivo fiscal. Deputado, desde que essa CPI aí foi instalada, fala-se em blindagem de grandes produtores, né, ligados a cooperativas. Vamos nominar, né? Fala-se que o produtor, o mega produtor, o rei da soja hoje, Eraí Maggi, seria blindado para que não fosse investigado. Foi denunciado, inclusive, que numa cooperativa ligada a ele teriam sido desviados 300, 500 milhões de reais. Está tendo esta blindagem por parte dos deputados e do governo? Não, não é verdade. Se isso acontecer, eu vou ser o primeiro a me posicionar. Eu quero aqui colocar para você que o governador Pedro Táxi tem uma ligação política com o Eraí, porque o Eraí ele participou da campanha do governador Pedro Táxi. Mas uma coisa, com força, né? E com força. Mas uma coisa eu não nego. Eu não vejo. Uma coisa é Pedro Táxi no processo eleitoral da campanha dele. Outra coisa é Pedro Táxi, a questão da transparência. Eu nunca citei para o governador nomes, e nem quero entrar na política de nomes. Mas que existe muito empresário poderoso que sonega impostos, existe. O exemplo disso, Lúcio Sorja, é o comportamento da arrecadação do Estado. Eu nunca vi, eu que tenho 30 anos de vida pública,
um comportamento do crescimento da receita passar de 12 bilhões para 16,5 bilhões, que vai ser o ano que vem. Existem empresas que já estão desistindo do incentivo, porque sabe que vai sobrar para eles lá na frente. Deve ser por esse tipo de coisa que tentaram trancar às 7 chaves as informações dos incentivos fiscais. Não resta dúvida. Porque deve ter muita coisa errada. Tem. Tem gente interessada que não se investigue. Não, eu não vou negar, existe muita pressão para não ser investigado. Mas eu também quero aqui dizer o seguinte, eu não tenho pressão do governo, coisa que eu tinha na época do Blairo Maggi, né? Coisa que eu tinha na época do Simval, que ele não ia jamais deixar de ser investigado. Eu não vejo problema nenhum nos colegas deputados, muito pelo contrário. Eu quero aqui enaltecer o deputado Wilson Santos, que está indo para cima, está me ajudando, ele é líder do governo. Todas as questões que eu quero, ele está dando apoio e sustentação. O deputado Max, o deputado Emanuel Pinheiro, né, e o deputado Gilmar. Eu não tenho problema nenhum com meus colegas. O que nós temos que fazer agora é que o nosso período, ele é curto. É até setembro, nós vamos poder prorrogar até dezembro. Então nós temos que trabalhar com muita intensidade. Nós hoje devemos ter em torno de 10, 11 auditores, advogados tributaristas, nós estamos bem estruturados realmente para essa investigação. Deputado, só para a gente encerrar aí, o senhor falou de Wilson Santos, falou de Silval Barbosa, eu queria saber o seguinte, como é que o senhor recebeu aí essa questão aí que também é muito polêmica, a questão da aprovação das contas por unanimidade pelo Tribunal de Contas. O senhor vê alguma coisa estranha nesse processo? Olha, eu vou... E tem muitas acusações aí, né? Eu vou pegar essas contas, né? O deputado Zé Domingos meio sinalizou para mim que eu ia ser o relator. Eu estou torcendo para que ele é presidente da comissão de orçamento, que ele me convide para ser o relator. Eu quero estudar essas contas, né? Então nós vamos fazer uma auditagem da auditagem, nós vamos fazer a auditagem do Tribunal de Contas do Estado. Porque o Tribunal de Contas, ele é um órgão auxiliar da Assembleia. Mas realmente, esse debate entre o deputado Wilson e o conselheiro Antônio Joaquim, ele construiu uma dúvida em nós, parlamentares. E aí o deputado Oscar Bezerra também entrou no meio, né, da discussão, né? O deputado Oscar Bezerra alegou a suspeição do relator das contas. Mas eu não posso também negar que o conselheiro Antônio Joaquim, ele tem um histórico de seriedade, de idoneidade, como tem o deputado Wilson Santos. Esse debate, ele é salutar porque eu acho que nós vamos ter que buscar essa verdade. A aprovação das contas aí pelo TSE é ruim para o discurso que o atual governo tem feito, é isso? O senhor concorda com isso? Eu não vou negar, não. Pelo que eu estou vendo dentro da CPI, eu fico do lado... Eu não sou da base do governo, eu fico do lado do discurso do governo. Porque a seriedade desse governo em fiscalizar as coisas erradas, e eu estou vendo muita coisa errada, eu fico... Nessa questão aí, eu sinceramente, eu quero analisar bem as contas do tribunal, do governo anterior e o parecer do Tribunal de Contas do Estado. Deputado, o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela presença do senhor aqui, pelas informações. Só fazer uma observação, mas o nosso tempo está encerrado. O senhor disse que ficou chateado com a população de Cuiabá naquela eleição de 2010, né? O senhor apoiava o Wilson Santos, agora a população aqui não apoiou ele, porque ele tinha deixado a prefeitura e saiu extremamente desgastado Mas eu posso falar uma coisa? Eu vou fazer uma questão. A população cuiabana preferiu votar num cara do norte que defendia a divisão do Estado em detrimento de um cara da lixeira, do baú. Um cara que veio do povão, da base. Agora, é uma decisão do povo, né? E tem que ser respeitada, né? Porque o povo é soberano, né? Respeitou, tá aí, elegeu o Simval. Não, tudo bem. O erro foi de... Mas eu fiquei chateado porque eu sou rondonopolitano e eu fiquei chateado, não foi com o povo, não. Foi com o Wilson Santos. Porque o Wilson não deveria ter pedido desculpa para o povo cuiabano. Foi o maior erro dele. Como é que vai pedir desculpa? E ele não vai respeitar o resto do Estado que votou nele? Então eu tenho uma mágoa no Wilson, fiz um repúdio a ele, porque o povo cuiabano deve ter pedido desculpa pelos erros que ele cometeu na administração, não foi isso? Bem, deve ter isso. Deputado, nosso tempo acabou. Um abraço. Obrigado pelas informações aqui. Obrigado.